Estamos começando mais um encontro das disciplinas sobre geração de ideias, criatividade e inovação do Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento e líder do Laboratório Engi. Precisamos conhecer as definições dos termos geração de ideias, criatividade e inovação. Porém, antes de saber o que é, temos que saber por que e para que inovar, pois somente assim iremos aprender ao invés de decorar. Vamos lá? Na história da inovação, variadas situações desafiaram os profissionais mais bem-sucedidos. Diz a lenda que em 1876, Gardner Hubbard, CEO da Western Union, riu de Graham Bell quando o eixo apresentou a patente do telefone e ainda complementou: que uso nossa empresa vai poder fazer desse brinquedo? Hubbard foi um advogado americano, financista e líder comunitário. Ele foi o fundador e primeiro presidente da National Geographic Society. Após se assustar com a inovação, fundou e foi o primeiro presidente da Bell Telephone Company, que mais tarde evoluiu para a AT&T, uma das maiores empresas de telefonia do mundo. A revista alemã Der Spiegel contou que em 1943, Thomas Watson, CEO da IBM, quando questionado sobre o avanço da tecnologia dos computadores pessoais, afirmou: "Acredito que existe um mercado para talvez 5 computadores." Após se assustar com a inovação, a IBM hoje fabrica e vende hardwares e softwares, oferece serviços de infraestrutura, serviços de hospedagem e serviços de consultoria nas áreas que vão desde computadores de grande porte até a nanotecnologia. Em 1964, Zanuck, cofundador da Fox, questionou o avanço da televisão. Pessoas logo enjoarão de ficarem todas as noites paradas diante de uma caixa com imagens. Bem, após se assustar com a inovação, como a televisão começou a corroer o público de Hollywood no início dos anos 50, a apresentação em widescreen foi considerada uma solução potencial. O aparelho de televisão de 50 duplicou a forma quase quadrada do formato de 35 mm em que todos os filmes eram filmados. Zanuck foi um dos primeiros defensores da projeção widescreen, vendo os novos formatos como uma forma participativa de recriação. Ele aprovou o investimento maciço em um sistema que seria chamado CinemaScope. A inovação da TV provocou a inovação no cinema. Em 2004, Steve Ballmer, CEO da Microsoft, afirmou: "Google não é uma empresa de verdade, é um castelo de cartas." Em 2007, Ballmer, novamente ele, ao ser perguntado sobre o iPhone, riu e falou: "Esse é o celular mais caro do mundo e não atende às necessidades dos clientes, pois não tem teclado." Após se assustar com a inovação e pelos processos que sofreu e promoveu, nos parece que continuou assustado. Durante a Web 2.0 Summit de 2011, em São Francisco, ele disse: "Você não precisa ser um cientista de computação para usar um Windows Phone, e precisa para usar um telefone Android. É difícil para mim ficar animado com os telefones Android." E continuou. Em 2013, Ballmer disse que a Google, era um monopólio que deveria ser pressionado pelas autoridades de concorrência do mercado. Pois é, ele continuou tentando frear a inovação. Se é tão difícil conseguir apoio para a inovação, por que dar o esforço necessário? Só por uma única razão: para sobreviver, para continuar tendo valor. Valor para quem te importa, valor para você mesmo, valor para sua organização, valor para o mercado, valor para a sociedade, valor para o mundo. Mas que mundo é esse que precisa de inovação? É um mundo novo, multigeracional. Pelas inovações e pesquisas avançadas aplicadas às instituições de ensino superior, bem como as tecnologias que permitem o acesso livre e rápido às informações e conhecimentos, os jovens não podem mais ser tratados como mente tábula rasa. E não mais os idosos estão parando de estudar aos 60 anos. Cada vez mais esse público se mantém atuando, consumindo, produzindo, mesmo que aposentados. É um mundo novo, dialógico, um mundo onde qualquer um e em qualquer lugar pode criticar, analisar, opinar, solicitar, reclamar, sugerir, mudar rumos, ter voz.
Não estamos mais dependentes de poucos jornalistas interpretando fatos e fenômenos por seu modelo mental. O compartilhamento é ativo e possível. Podemos falar e vão nos responder. É um mundo novo tecnológico, um mundo onde as tecnologias substituíram os olhos de motoristas, as mãos de um médico, o cérebro de um matemático, as decisões de um presidente, o risco de um militar, ou inclusive toda a linha de produção industrial de um produto. Um mundo em contínua evolução tecnológica, um mundo com ondas de transformações cada vez mais rápidas. Um mundo acelerado. Quem se lembra das lan houses onde se pagava por hora para ter acesso à internet, em uma época que os games ainda eram para poucos? Quem se lembra do GPS, um equipamento dedicado, hoje está no seu celular? E há poucos anos alugávamos filmes, hoje os escolhemos diretamente na nossa TV. Sem falar das tecnologias da economia compartilhada, como o Uber, que marca a hora e o roteiro do motorista até a sua porta. Do Orkut ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok, muito acelerado. As mensagens que vinham pelo computador ao aplicativo WhatsApp do celular. As inovações disruptivas, como o próprio celular, um telefone sem fio e móvel, e as melhorias contínuas desses gigantes sem perder a identidade. O que falar da Google? Substitui até os processos mais seculares, como a ida à biblioteca. E as mudanças vão além da tecnologia. É um mundo novo, mais colaborativo, que busca criar visão compartilhada para o bem comum. Um novo mundo mais sustentável, que depende do equilíbrio entre poder e decisão responsável de cada um dos líderes e de seus cidadãos. Por isso, com a força da governança em múltiplos níveis, o mundo se fortalece, exigindo mais transparência. Um mundo mais conectado, que oferece autonomia na busca de informações e conhecimento. É por isso complexo, é um mundo continuamente aprendente, na busca do equilíbrio físico, mental e espiritual. Também um mundo mais ensinante, onde apenas em 3 gerações a educação por correspondência postal começou a ser desenvolvida por televisão, rádio, internet, web 2.0 e até a 3D digital. Influenciado pelo avanço das inovações em tecnologias da informação, o mundo se transformou. A presença da TI nas organizações tem gerado transformações nas práticas de trabalho. Desde a década de 70, da automação do trabalho, passando pela automação de processos, a integração do negócio, ao data driving, a insight driving, avançando um mundo tecnológico singular, muito mais do que a informação, o da governança do conhecimento. Esse cenário se percebe nitidamente em todas as áreas de conhecimento, como a arquitetura, onde já se propõe a nanoarquitetura, como na aplicação da ciência de dados para a gestão e governança pública das cidades inteligentes. E por isso, um mundo da neoaprendizagem, que desenvolve as múltiplas inteligências humanas, propiciando a aprendizagem experiencial e expansiva para o desenvolvimento de cada indivíduo, das equipes de alto desempenho e das organizações, para a inovação sustentável, social e de impacto positivo para o bem comum. Esse é o contexto da inovação. Inovar para ser novo, para ter valores distintivos, para ser bem desenvolvido tecnicamente, para atender às necessidades de várias pessoas e grupos, para oferecer retorno de valor ao mundo. Mas o que é inovar? Esse foi o nosso encontro sobre o porquê e para que inovar. No próximo, vamos conhecer as definições sobre os termos relacionados à inovação. Meu nome é Patrícia de Sá Freire e essa aula faz parte das disciplinas sobre geração de ideias, criatividade e inovação do Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina.